E aí galera, tudo massa? Neste encontro de hoje, nesta aula de número 4, eu trago para vocês a continuação do pensamento do professor Marcelo com mais duas estratégias argumentativas importantes para o desenvolvimento do texto de vocês. Fica comigo! E aí, turma boa? Dando continuidade aqui à nossa aula de número 4, vamos trabalhar as estratégias argumentativas conforme foi anunciado agora há pouco, tudo bem? Essa é uma continuação, é a segunda parte do pensamento que foi elencado por Marcelo na aula de número 3, nas primeiras estratégias argumentativas, né, que são recursos necessários para a boa fundamentação de um desenvolvimento na redação. Acompanha comigo esse pensamento. Para escrever o desenvolvimento de uma redação que cumpra os critérios exigidos, né, os requisitos exigidos nos critérios de avaliação do Enem, é essencial que você insira os argumentos que embasam o seu posicionamento, ou seja, a sua tese. Esse tipo de esclarecimento fica muito claro, muito bem enfatizado lá na cartilha do participante do Enem. Eles exigem que você se utilize de estratégias argumentativas para o perfeito desenvolvimento do seu texto. Você viu na aula passada, na aula número 2, que eu trabalhei a microestrutura da introdução. Aqui eu trabalho com a microestrutura do desenvolvimento e dentro dessa microestrutura também tem que estar presente uma estratégia, que é um recurso de desenvolvimento da sua ideia, tá bom? Esses argumentos devem estar bem fundamentados, então tem que ser um embasamento lógico, inteligível, aplicável ao tema pelo qual você está discorrendo, por meio de alguma estratégia diversificada de argumentação. Professor, o que significa essa história de estratégia diversificada? Vou dizer a você agora. Se você se utilizou de uma estratégia literária na introdução, de uma estratégia legislativa no parágrafo número 2, você não vai repetir a mesma estratégia no parágrafo número 3. Você pode usar o quê? Uma alusão histórica, uma referência, né, sociológica, alguma coisa do tipo, que possa dar uma diversidade aos recursos. Isso vai ser trabalhado com mais especificação lá na competência de número 3 nas aulas posteriores. Tudo bem? Vamos seguir adiante e ver no que é que isso vai dar. Veja aqui comigo. Argumento autoritário ou argumento de autoridade. Se você é um candidato ao Enem que gosta de fazer boas leituras, né? Que está sempre com o marca-texto em mãos, lendo Dostoiévski, lendo Zygmunt Bauman, lendo Shakespeare, Machado de Assis, seja lá quem for, e você está lá com o seu marca-texto fazendo os apontamentos da sua leitura, aquelas pessoas, esses autores, esses escritores, esses pensadores são autoridades, são especialistas em determinado assunto para o qual estão escrevendo. Tudo bem? Você está escrevendo algo relacionado à área da psicologia, você está escrevendo algo relacionado ao meio esportivo, à política, à geopolítica mundial, não importa. A qualquer assunto, busque o ponto de vista de um especialista e traga esse ponto de vista para a sua redação como forma de fundamentar ainda mais e ainda melhor o seu argumento. Olha aqui, ó. Esse tipo de argumento traz uma citação de autoridade. Isso demonstra um conhecimento maduro, um conhecimento lógico muito interessante quando o avaliador pega sua redação e vê nomes importantes citados dentro do seu texto, né? Uma autoridade, um especialista sobre o tema abordado pela proposta de redação, que pode ser um pesquisador, pode ser um jornalista, pode ser um professor, pode ser um escritor, um profissional formado na área ou imerso no tema, pode ser quem for, contanto que seja um especialista. Presidente da Associação Brasileira de não sei o que e tal, você coloca
o nome do presidente, sua referência, seu título e coloca o tipo de pensamento relacionado, concatenado com o tema. Não se esqueçam disso, tudo bem? Vamos ver um exemplo de argumento de autoridade num parágrafo sobre a formação educacional dos surdos no Brasil. Tema que já foi aí dos Enems anteriores. Veja comigo esse exemplo. Na marcação de verde, mais uma vez, a gente alerta vocês para as marcações de verde aqui na nossa tela, são dos elementos coesivos. O desenvolvimento desse texto começa da seguinte maneira, texto nota 1000 no Enem, olha só. Além disso, além de tudo que eu já citei anteriormente, além de tudo que já foi pensado nos parágrafos anteriores, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país, que é um argumento que, no mínimo, foi apresentado na tese da introdução, é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. A ignorância social é uma barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Esse é o fundamento argumentativo. Aí agora vai entrar o meu contexto, a ideia, presta atenção. Helen Keller, primeira mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora, que é a autoridade melhor do que essa para usar num texto sobre os surdos, definia a tolerância como maior presente de uma boa educação. Olha que referência espetacular usada nesse parágrafo de desenvolvimento. Eu vou continuar essa leitura para você entender o que é que ela pensa. O pensamento de Helen não tem se aplicado à sociedade brasileira, haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum aos cidadãos a proximidade com portadores de deficiência auditiva, como aulas de Libras, segunda língua oficial do Brasil. Tranquilo? Olha só o pensamento da Helen sendo aplicado agora no desenvolvimento do meu texto de uma forma contrastante. O pensamento dela não está aplicado à sociedade brasileira. O fechamento do meu desenvolvimento transcorre da seguinte maneira. Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social a que possuem. Esse desenvolvimento é elegante, são palavras interessantes, é um pensamento bacana, que traz uma autoridade, a Helen Keller, que nada mais é do que a primeira mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora. Quer autoridade melhor do que essa? Não há. Eu vou trabalhar com vocês agora uma segunda estratégia argumentativa bastante interessante também para a produção do nosso texto. É a evolução histórica. Muitos professores que corrigem os textos de vocês, muitos avaliadores, são apaixonados pela história mundial, são apaixonados pela contextualização histórica, e nada melhor do que você citar, colocar como forma de ampliar os horizontes da sua argumentação um acontecimento histórico importante para o debate, para a discussão, né, daquela redação pela qual você está ali escrevendo aquelas linhas. Tudo bem? Seja a Revolução Industrial, seja a Revolução Francesa, seja, né, a chegada dos portugueses ao Brasil, o que você quiser tratar como um contexto histórico, a Grécia Antiga, a Roma, o Império Romano, não importa. Você pode usar como forma de trazer fundamentação às suas ideias. E aqui você vai acompanhar um exemplo comigo bastante interessante também de como o contexto histórico foi usado em outro tema de redação. Esse é o caos da segurança pública na sociedade brasileira. Hoje, né, nesse momento em que vivemos, passamos e sempre vamos passar por algumas crises de segurança pública, alguns momentos delicados de segurança pública. Esse não é um problema atual, esse é um problema atemporal. Isso sempre ocorreu, isso sempre aconteceu. Vamos ver como essa redação aqui desse candidato trabalha esse pensamento, que diz o seguinte: em primeira instância, num primeiro momento, num primeiro pensamento,
Cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública, que influi em seu perfil odiernamente. Beleza? Essa é uma argumentação lógica muito interessante. Olha onde é que vai entrar o contexto histórico. Na época do período militar. Olha que legal. Acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Olha que contexto forte, real e interessante. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social. É preciso conter a sociedade, com o uso da força e de armas para a repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais, que são enfatizadas pelo terror e a violência. Já estou trazendo aqui o meu ponto de vista, ou o ponto de vista desse candidato, né? O pensamento dele, como ele vê essa situação acontecendo nos tempos modernos. Um exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito, coisa que ainda hoje acontece no contexto aí das comunidades de grandes cidades brasileiras. Tudo bem? Esse tema de redação é o caos da segurança pública na sociedade brasileira, citando como forma de aprofundamento histórico o contexto do período militar brasileiro. Aqui eu deixo vocês com a nossa aula de número 4. Fica com a gente e acompanha esse curso completo que vai te dar a oportunidade de alcançar notas exemplares na redação. Um grande abraço e até o próximo encontro, hein?